Fala pessoal, muito bem. Estou aqui otimizando uma campanha de um cliente que também é imobiliária e nós vamos fazer o seguinte: primeiramente, eu vou te explicar o que ocorreu aqui nessa conta nos últimos minutos, só para você não ficar um pouco perdido. Temos esta conta aqui com essa campanha de casas médio padrão 2. Aqui, pessoal, temos 5 públicos e cada público temos apenas um criativo que vinculou. Vocês podem ver aqui que somente essa casa foi veiculada. Nos últimos minutos, colocamos esta aqui para rodar. E essa casa aqui, de 990 mil, que está em todos os conjuntos, ela vai para outra campanha após ser 100% otimizada e vai ocorrer um funil com ela. Nós vamos pegar tudo que deu certo e vamos fazer outra campanha para elas separadamente, beleza? Então, vamos começar aqui primeiramente fazendo a leitura das métricas dessa campanha. Podemos ver que essa campanha estava com um orçamento de R$ 70, ela teve 74 mensagens e teve aqui um alcance de 7 mil, assim um pouquinho de 7.500. Ela imprimiu 2,36 vezes em relação ao alcance. Então tivemos praticamente uma pessoa vendo quase 2 vezes e meia o mesmo anúncio. O custo do resultado, pessoal, muito bom, tá vendo? 13,42 para uma casa de 1 milhão que está sendo vendida fora da cidade, é sim um muito bom resultado, beleza? Pessoal, aqui, ó, o valor usado foi quase R$ 1.000, um CTR de 2,35. Se está acima de 2, está muito aceitável, principalmente para imobiliária. Imobiliária a 1,5% já passa, viu, pessoal? Mas o ramo que tem um ticket médio comum, aí tem que ser acima de 2%. Olha essa de aluguel, 8,54%, muito bom mesmo. Então vamos lá, pessoal. Aqui ó, o custo por 1.000 impressões foi de R$ 55. E o custo por 1.000 contas únicas foi de R$ 130. É um custo bem puxado, pessoal. Qual que é a diferença aqui de um para o outro? Aqui é por 1.000 impressões, porém ele conta a sua impressão vista 2 vezes como um valor só. Aqui é por 1.000 contas únicas, 1.000 pessoas, não 1.000 impressões. Então, para atingir 1.000 pessoas, está R$ 130. Se a gente pegar aqui, pessoal, uma calculadora, fizer 130 dividido por 1.000, está custando 13 centavos por panfletagem, quase aí o preço de uma panfletagem de papel. De fato, são públicos muito nichados, então públicos muito nichados têm este problema, que é o custo alto de panfletagem. Mas aqui você ainda tem a vantagem que você não está panfletando para quem não tem a segmentação, não tem os interesses e não estão na área demográfica que você precisa efetuar a panfletagem. Então continua mais barato da mesma forma. Pessoal, então agora vamos começar aqui na parte de visualização de vídeo. As métricas e as taxas de visualização de vídeo. É muito difícil, eu garanto isso para vocês. Vocês provavelmente, novamente, podem até assistir mais uma vez, porque eu já dei essa aula aqui na última aula, explicando essas colunas. É muito difícil. Se você não pegar e não aprender, não entender, não tem nenhum problema. Com o tempo você vai conseguir. Isso aqui é para pessoas muito expertas, mas eu estou passando mesmo assim. Então, como fazemos a leitura aqui dessa campanha? Desta casa aqui, pessoal, 22% assistiram mais de 3 segundos em relação às impressões. Aqui seria bom também saber a taxa em relação ao alcance, porque se a pessoa assistiu uma vez, ela provavelmente não vai assistir a segunda vez. Então, se a gente faz em cima do alcance, que é em cima de 7 mil, vamos lá aqui, em cima de 7 mil e não de 17 mil, a gente teria praticamente a frequência de resultado maior. Então, provavelmente teria aqui 60% de reproduções acima de 3 segundos. Mas aqui a métrica padrão que a Meta nos entrega é sobre as impressões. Podemos até criar, pessoal, uma coluna para saber sobre o alcance, que é realmente saber ali por pessoa,
mas ficaria muitas colunas aqui e aí sim ficaria complicado de até quem é expert fazer essa leitura. Mas então, como que eu faço aqui? Eu sei que 22% de 17 mil pessoas assistiram acima do gancho. Então, se o meu gancho está ruim ou está bom, eu tenho aqui essa taxa. Como que eu vou saber se está ruim ou se está bom? Eu tenho que ter um histórico, pessoal, de mais campanhas abaixo para saber o comparativo. Porém, a conta deste cliente ela é nova, tanto que essa nomenclatura era nova comigo. Tanto que essa nomenclatura é diferente das demais. E a gente não tem como ver aqui outras campanhas, mas eu posso fazer aqui no dia a dia mais otimizações e mostrando para vocês. Não tem nenhum problema. Mas dessa vez não temos como comparar. Então, para saber se é ruim ou se é bom, temos que ter um ponto fixo para comparar, beleza? Mas eu garanto que para imobiliária isso aqui está muito bom, porque eu já tenho costume em outras imobiliárias com outras campanhas. Então, pessoal, vamos lá, de 17 mil, arredondando aqui, sabemos que 22,63% foi que pulou o nosso gancho. Então, temos aqui, vamos arredondar aqui, pessoal, para ficar mais fácil lembrar desse número. 4 mil pessoas pulou o gancho, beleza? Então, das 4 mil pessoas que pularam o gancho, 1.375 assistiram por mais de 25% do vídeo. E aqui agora, que assistiram 95% do vídeo foram somente 323. Então, pessoal, aqui de fato você pode ver que é uma perda de usuários, perda de engajamento, perda de retenção, é tudo normal no tráfego pago. Se a gente pegar aqui ó, o número na calculadora de 323 e dividir por 17 mil, chegamos na conta aqui, pessoal, ó, praticamente 2% de todo mundo que foi impresso assistiu até o final. É praticamente muito próximo do nosso CTR, pessoal. Nosso CTR aqui ó, foi de 2,35. O CTR está aqui, tá vendo? Desses 2,35 aqui, é todo mundo que engajou com a publicação, mas não necessariamente assistiu até o final. Então, podemos ver que 1,9 desses 2,35 foram pessoas que assistiram até o final. Pessoal, se tivesse 1,5 aqui no CTR para imobiliária, já seria muito bom. Então, de fato, pessoal, a gente ter aqui 1,9, quase 2% de ter assistido todo o vídeo, de todas as impressões, é sensacional. Por que também é sensacional? Se você dividir isso aqui pelo alcance, vamos lá. Se você divide pelo real alcance, que é por contas únicas, 323 dividido por 7 mil, daria quase o dobro, tá vendo? 4,61%. Então, a gente aumentaria bastante. Então, aqui, pessoal, é sobre as impressões. Mas aqui a gente consegue uma métrica muito mais fiel, porque quem tem interesse e assiste. Quem não tem, já pula logo. Então, de quem tem interesse, a gente começa a contar a partir de 3 segundos. Então, pessoal, de todo mundo que começou, de todo mundo que faz parte aqui dos 22,63%, que deu 4 mil pessoas, arredondando, 33% assistiram 25% dos vídeos e que chegaram até final deu 7,94, beleza? Igual eu falei, se a gente tivesse mais casas aqui abaixo, mais campanhas para poder comparar, a gente tinha um parâmetro bacana se está bom ou ruim em relação à sua própria campanha. Quando você não tem, tem que comparar com outras campanhas de outros clientes. Neste caso aqui, não temos, eu vou subir mais vídeos como esse na plataforma e poder mostrar mais campanhas abaixo. Como eu já estava aqui neste cliente fazendo aqui essa otimização em nível real, sem ser programado antes,
eu já estou fazendo aqui de uma vez, e é bom quanto mais vídeos a gente ter na plataforma, melhor é. Salvamentos do post são pessoas que salvaram, deu 8, e compartilhamento do post, 76 pessoas mandaram para outra pessoa esse post. Então, finalizado aqui o estudo de colunas, que é a otimização aqui horizontal, nós vamos agora olhar como que estão os nossos conjuntos de anúncios. Pessoal, vamos lá. Eu deixei trabalhar no CBO. O que é o CBO? É o orçamento em Advantage. Ele dividiu entre os meus grupos de anúncios da forma que ele achou melhor. Nós tivemos aqui, ó, aberto com interesse, um público de interesse em luxo e que também são pais. Tivemos uma campanha de remarketing, uma campanha para viajantes internacionais e uma campanha para doutorado. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos lá. Aqui são os resultados. Os resultados, pessoal, você não pode olhar muito a quantidade, você tem que olhar praticamente o custo por resultado, mas também tem que ter o feeling de saber se essa campanha realmente rodou o suficiente para ter um custo por resultado que você possa analisar. Talvez rodou muito pouco e você então não pode analisar por aí porque foi muita pouca panfletagem perto do geral. Mas aqui podemos ver que temos o mínimo praticamente em todos os conjuntos de anúncio que possa validar a nossa otimização. Pessoal, vamos lá. O doutorado ele está R$ 16,00 por mensagem. Está um custo mais caro do que as outras. Mas olha só, pessoal, o remarketing, neste caso aqui, ele foi muito ruim. Por quê? Essa conta ela é nova comigo. Então, o pessoal que estava trabalhando antes de mim, eles não fizeram boas campanhas que atraiu bons públicos. Então, com um público muito pequeno, ficou muito caro as minhas conversas. Mas você pode ver que não é o problema de criativo, porque o CTR que manteve a média, tá vendo? Se o remarketing tivesse abaixado muito o CTR, aí sim era um problema de criativo com o público, mas de fato você pode ver que até o alcance foi muito menor, porque não tinha para quem publicar. Então o remarketing, por enquanto, neste momento, está sendo cortado da minha campanha, porque eu quero gastar mais dinheiro aonde está vindo mais resultado. Quando o meu remarketing copilar mais público quente, eu volto a ligar ele de novo. Então, pessoal, temos aqui agora o doutorado, viajantes internacionais, interesse em luxo e aberto com interesse sem renda. Lembra quando eu estava dizendo, pessoal, que a gente não tinha como comparar campanha por campanha aqui, porque a gente não tinha outras campanhas para poder comparar se essas métricas estavam boas ou ruins em relação às suas próprias campanhas? A gente consegue fazer isso, pessoal, a nível de conjunto, porque temos 5 públicos aqui para poder comparar. Então, vamos lá. O custo por resultado, podemos ver que a maioria está próxima, mas o doutorado está maior. O que eu tenho nas minhas campanhas? Vou mostrar daqui a pouco. Toda a minha campanha, ela tem um códigozinho que o meu cliente ele consegue saber de qual público está vindo. Porque, às vezes, eu mato uma campanha que está com o lead mais barato, mas também é o menos qualificado. Então, o meu cliente, ele me alegou que o público de doutorado está tendo bons resultados, está gerando para ele visitas. Então, se eu fosse olhar somente por resultado, eu já teria matado essa aqui de doutorado, pessoas que têm doutorado. Porém, como ele disse que está gerando para ele visitas, eu vou deixar ela ligada. Pessoal, temos aqui também, ó, viajantes internacionais, interesse em luxo e paz, e também, ó, desculpa, aqui subiu, né? E também temos aqui um público aberto com interesse sem renda. É apenas interesse em apartamentos e não tem renda aqui fazendo limitação. Tanto, pessoal, que aqui podemos ver o seguinte, se temos aqui 3 públicos com uma aproximação muito grande de valor, o que nós vamos fazer?
ligar no seu cliente e perguntar: olha só, eu tenho que otimizar a sua campanha. Você tem para mim a métrica aí de qualidade de lead entre os públicos? O que ele me falou? Olha só, o doutorado ele está indo bastante bem. O aberto com interesse aí sem renda, ele está de fato gerando muita conversa, mas nenhuma praticamente agendamento de visita na casa. Ou então eu vou cortar ele. E ele também me disse que o interesse em luxo e paz está com bons resultados em questão de visitas ao local. Então eu vou manter ele. E ele me alega que o viajantes internacionais não está gerando para ele bons resultados em questão de visitas. É a conversão depois da conversão. Ou seja, ele já está mais caro do que os outros aqui, um pouquinho. Na verdade, não tanto, tá na média, né, na verdade. Mas se não está gerando para ele resultados suficientes, que ele precisa de conversão lá no WhatsApp dele, estamos cortando e vamos deixar apenas, por enquanto, esses dois públicos para mais uma bateria de testes. Só que ele me enviou mais casas para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar explicitamente, certeiro, o público dessa casa para mim colocar mais casas aqui. Eu já até coloquei. Mas, neste caso, ele vai ter que decidir qual deste público vai ser o melhor. Eu dei para ele uma pressionadinha e ele falou, olha só, vamos deixar o doutorado, mesmo que seja o lead um pouco mais caro, mas trabalhe com ele, porque eles também... Eu vou deixar apenas o doutorado, porque para ele está dando mais resultado. Pessoal, então vamos lá. Isso aqui é o que ele me passou. Nós temos que ter a conversa com o cliente o tempo todo para otimizar suas campanhas. Então aqui podemos ver o seguinte, o CTR entre os grupos de anúncio está também bem aproximado. Podemos ver, pessoal, que até o de viajantes está com CTR maior, mas a conversão dele lá é menor. Se eu não tivesse os parâmetros dele e tivesse com esses valores bem aproximados, eu ia trabalhar literalmente com o CTR. O CTR que fosse maior, eu ia deixar os dois maiores. Por quê? Me gasta muito orçamento ficar com vários grupos de anúncio rodando ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu concentro o valor em um ou dois, mais performance eu vou ter. Mas eu tenho que performar o que já está realmente escalado e dando resultados. Pessoal, olha só. O custo por 1000 impressões. Aqui podemos ver que o remarketing foi o que teve maior por 1000 impressões, porque ele tem poucas pessoas compiladas. Mas, pessoal, eu olho muito a questão aqui de custo por 1000 contas alcançadas. Podemos ver que o interesse em luxo em paz está com um valor um pouco maior, tá vendo? O mais barato aqui é, de fato, o doutorado. Então, olha só que bacana, pessoal. Aqui, ele atinge praticamente o mesmo tanto de outras pessoas. Ele tem um lead mais caro de R$16 e ele tem, de fato, a mesma quantidade de panfletagem ocorrendo dos outros. Porém, ele tem um lead mais caro, mas o cliente falou que ele é o que mais converte, então ele vai ficar, beleza? Então vamos aqui, pessoal, agora estudar um pouco de taxa de reprodução de vídeo. Podemos ver, pessoal, que todos mantêm praticamente a mesma quantidade de retenção, olha só. Não temos praticamente, vamos supor, um é 40, a outra é 20. Então, se você tivesse mais contas aqui, mais campanhas, você poderia comparar, igual estou comparando entre públicos, tá vendo? Então, aqui, pessoal, vamos lá. Eu gosto de olhar muito aqui a retenção final, porque aqui podemos ver que o interesse em luxo e paz está com 8,59, aqui está com 9, mas, de fato, pessoal, esta última aqui faz muita diferença entre 7 e 9, mas não é uma diferença muito grande que te traz para saber a informação se realmente esse público está tendo interesse ou não na visualização total deste vídeo. Então, pessoal, fizemos todas aqui otimizações horizontais, beleza?
Agora, se aqui no doutorado eu tivesse mais casas, eu tenho apenas uma aqui agora, porque essa casa aqui vai ser a que vai entrar nos testes. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Se tivesse mais casas aqui, a gente faria também o mesmo caminho com as casas. A gente faria tudo que a gente tirou aqui, a gente também tiraria aqui. Se eu tivesse 4 casas, eu faria aqui o mesmo processo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui não tem mais o que fazer, porque essas métricas dessa casa, como é uma só, é a mesma métrica do conjunto de anúncios. Se eu tivesse mais de uma casa, eu poderia ver separado, entende? Então, fizemos, na verdade, todo o processo de otimização horizontal. Agora vamos fazer a otimização vertical, que é a hora que vamos afunilar de vez o funil, beleza? Pessoal, então vamos agora aqui trabalhar com a verticalização, que é a otimização da verticalização, que é nada mais nada menos que fazer um funil. Vamos chegar lá no núcleo da conversão. Então, vamos clicar aqui em detalhamento. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter um bloco de notas aí aberto no seu computador ou ter um caderno aí com você. Meu bloco de notas vai estar aqui na minha tela da esquerda, você não vai ter acesso a ela, mas eu vou trazendo ele para cá conforme as otimizações, beleza? A primeira coisa que eu otimizo agora é o gênero, se é mulher ou homem que está mais convertendo aqui na nossa campanha. Então, esperamos aqui fazer o carregamento. Vamos esperar. Vamos voltar tudo aqui. Informação aqui já subida em nosso painel. Temos aqui a nossa campanha. Pessoal, vamos tentar aqui apenas com anúncios ativos para ver se melhora aqui a nossa visualização. Anúncios ativos e saiu, né? Vamos ter que voltar aqui. Vamos voltar aqui a anúncios ativos. Ficou somente essa. Detalhamento, gênero. Beleza, melhorou bastante. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui, na verdade, uma maneira muito melhor ainda de otimizar essas campanhas por dashboards. Deixa eu tentar abrir ela depois para vocês. Agora não, para não perder o foco, mas eu vou abrir para vocês entenderem. Vamos lá, podemos ver aqui que desta campanha, o custo por mensagem para mulheres está muito mais alto do que para homens. Então, o que isso traz para a gente de informação? Que as mulheres que os homens estão convertendo muito mais barato e muito mais que mulheres, tanto em quantidade, tanto quanto por resultado está melhor. Então, a primeira coisa que vamos fazer é eliminar mulheres da próxima campanha para essa casa. Eliminar mulheres de gênero, beleza? Então, já temos aqui essa otimização de gênero. Pessoal, perfeito? Agora vamos analisar o que? Vamos tirar o gênero e vamos analisar plataforma. Pessoal, podemos ver que plataforma temos o custo por resultado bem próximo. Então, não temos muito o que fazer, porque o custo em reais mesmo está muito próximo. Mesmo que a gente tenha aqui 12 mensagens para o Facebook e 62 para o Instagram, está proporcional ao alcance e às impressões. Mas se o custo está próximo, então vamos deixar ambas. Vocês podem então perceber que o Facebook não está morto, pessoal. Então o Facebook, então aqui, ó, plataforma. Vamos manter Facebook e Instagram, beleza? Então, pessoal, perfeito. Vamos agora para a próxima otimização. Então agora, pessoal, nós vamos otimizar o posicionamento, beleza? Então vamos lá, posicionamento. Agora estamos com ele aqui na tela. Podemos ver que temos aqui a coluna do tipo de plataforma e aqui são os posicionamentos da plataforma. Como que vamos começar? Primeiramente,
Não tem como a gente saber se deu bom ou não deu bom esse posicionamento se ele não teve impressões. Tá vendo aqui, ó? Aqui teve impressões, teve impressões, teve impressões. Aqui teve muito poucas impressões e muito pouco alcance, então estes aqui não tem como a gente falar se deu ou não deu certo. Então a gente vai acabar mantendo eles. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Feed do perfil do Facebook. Temos praticamente nada de alcance, nada de impressões, então não podemos otimizar isso aqui. Aqui já podemos fazer otimização, olha só. Feed do Facebook Reels. Tivemos dois resultados, 416 pessoas que foram alcançadas, impressões 685, e tivemos um custo por resultado de R$ 14,31. Pessoal, ele está acima da média, tá vendo? Aqui é a média. Como está muito pouquinho acima, nós vamos manter ele aqui por enquanto, beleza? Mas podemos ver, pessoal, aqui, ó, Facebook Stories. Tivemos duas mensagens, teve também um alcance, impressões que dá para fazer a otimização, mas podemos ver que temos um custo por resultado aqui já muito superior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esta anotação. Então, vamos lá, retirar posicionamento do, deixa eu ver de novo aqui, Facebook Stories. Facebook Stories, beleza? Então, nós vamos partir para a próxima aqui. Pessoal, esses que estão aqui, ó, Facebook Video Stream, Marketplace, resultado de pesquisas, vocês podem ver que praticamente não teve alcance nem impressões. Então, nós deixamos eles rodando ainda, ou se caso você quiser também matar esses todos de vez, como não está tendo praticamente nenhuma impressão e alcance, seria também talvez um bom recomendado fazer um teste de retirar eles, mas o valor que está gastando aqui é muito pouco, tá vendo? Da minha campanha. Mas se você quiser também otimizar, ter esses valorzinhos aqui, seria talvez importante você retirar eles. Mas eu vou deixar porque para mim não faz aqui muita diferença. Então, pessoal, aqui, ó, Instagram, beleza? Começou aqui e já mudou de plataforma. Feed foi o que mais teve alcance, tá vendo? Olha só. Ele alcançou praticamente aqui pouco menos que o dobro do Facebook. E também é a mesma coisa com a impressão. O custo por resultado foi de 14,08 e teve aqui um valor de usados de R$ 323,90. Então, pessoal, podemos ver que 14,08 também está muito próximo da média. Então, eu vou manter ele aqui por enquanto, beleza? Então, vamos lá. Não, por enquanto, eu estou retirando, né? Então, eu estou retirando aqui nas minhas anotações, então aqui está certinho. Pessoal, mas vamos lá, olha só. Este posicionamento aqui do explorar do Instagram, ele teve um resultado. Ele teve um custo por resultado muito barato, olha só. Mas você não pode tirar isso aqui de média porque ele apenas está com pouco impressão e também pouca alcance. Então não podemos tirar isso aqui também de base. Deu um lead muito barato, mas não pode servir. Mas vamos manter ele, beleza? Então aqui, ó, vamos lá. Eu estou aqui com agora o Instagram Reels. O custo por resultado está R$ 9,87. Então ele também está abaixo ou bem próximo da média. Mas o Instagram Stories, podemos ver que ele já está bem acima, pessoal, aqui da média, né? Então eu vou trabalhar nessa próxima campanha, eu vou retirar este posicionamento. Então aqui, ó, retirar posicionamento do Instagram Stories, porque está acima da média. Então, pessoal, aqui a gente fez a otimização dos posicionamentos, beleza? Então agora vamos mudar aqui de local para fazer outra otimização. Vamos clicar aqui em detalhamento e vamos agora fazer a otimização de idade.
Então vamos ver qual a idade que mais vingou, pessoal. Qual está dando um lead mais caro, lead mais barato. Continua a mesma coisa, se não teve alcance, não teve impressão, a gente não pode fazer essa otimização, mas aqui a gente já pode, ó. Todas têm bastante alcance, bastante impressão, tá vendo? A gente olhando aqui por resultados, 35 a 44 anos foi que mais teve resultados, junto com 45 e 54. Mas o de 55 e 64 também está muito próximo daqui. De fato, o de 25 a 34 teve pouco. E também teve menos alcance, menos impressão. Mas vamos trabalhar aqui no custo por resultado agora. Pessoal, tá vendo o custo por resultado de 45 a 54? Tá dando R$ 13,08, tá? Dentro da média. O que temos também aqui, ó, de 55 a 64, está bem abaixo da média. E aqui de 35 a 44, está um pouco acima da média, mas talvez até aceitável, porque teve muito volume também de qualquer forma. Mas aqui podemos ter certeza que vamos retirar o de 25 a 34. E após essa nova otimização, nós vamos otimizando depois novamente para ver se vai ocorrer, após a injeção de mais dinheiro aqui nessas idades, uma desproporcionalidade entre um e outro. Aqui eu estou pensando muito na questão da quantidade de leads. Então eu vou manter, viu, pessoal? Então vamos anotar aqui que nós vamos retirar, lá, ó, retirar o posicionamento, na verdade é retirar a idade de 25 a 34 anos. Beleza, pessoal? Então, essa idade aqui já vai ser retirada. Retirar. Então, por enquanto, pessoal, nós estamos fazendo todas essas otimizações. E vamos lembrar também que já fizemos otimizações de conjunto de anúncios e anúncios, beleza? Então, nós já fizemos as otimizações dos públicos, no caso, e de anúncios. Para você lembrar, só tinha apenas um anúncio, mas eu passei por ele, expliquei se tivesse 2, 3, seria o mesmo esquema. Aqui é a otimização. Pessoal, está um pouco pequeno, né? Vamos tentar aumentar aqui. Então, fizemos aqui a otimização horizontal. E aqui foram as otimizações verticais. Pessoal, vamos ver se eu não esqueci nada que possa otimizar. Vamos voltar aqui de novo. Ó, já fizemos na idade, já fizemos. Dia não tem como fazer por enquanto, mas se a gente clicar aqui, a gente teria que ter uma análise muito específica, tá vendo? Se tivesse por segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seria mais fácil a gente ver os dias que mais está convertendo. A mesma coisa com hora. Mas, pessoal, hora, dia, provavelmente com o seu feeling você consegue fazer, viu? Vamos ver aqui, ó. País, só Brasil, não tem jeito. Plataforma já fizemos. Hora, aqui, ó, pessoal, chama de dia. Vamos ver aqui a questão de dias. Voltou para aquele mesmo esquema. Então, realmente não tem como fazer. Então, vamos lá. Voltando aqui, região, beleza. País é só Brasil. País, segmento de público não resolve, região não resolve, porque a gente já colocou a nossa região. Esse aqui também não vai resolver nada para a gente. Veiculação, olha lá, hora do dia, dispositivo. Se você quiser fazer mais, de fato, mais otimizações, você pode ir vindo por aqui. Vamos aqui em tipo de mídia, por exemplo. A gente tem aqui que todas as mídias são de vídeo, tá vendo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, mídia de vídeo e de carrossel ou de anúncio estático, a gente poderia também ver qual que está dando mais resultado. Mas, pessoal, a gente já faz isso na otimização horizontal, porque aqui a gente vê qual criativo está dando resultado e qual não está. Então, não precisa fazer ele aqui novamente. Vamos voltar aqui de novo, então, vamos ver mais coisa. É bom que vira um fosse e clica. Vamos supor que região, por exemplo, não tem como fazer, né? Dados demográficos também já fizemos todos, veiculação também não tem muito. Hora também vimos que não tem como fazer.
Então, pessoal, praticamente aqui é isso. Vamos ver aqui ação, fonte de compra de mensagens, destino de resultado, dispositivos de conversão. Aqui talvez vai te entregar iPhone, alguma coisa assim, tá vendo? Olha lá, smartphone Android, outros iPhone. Não temos, por enquanto, nenhum dado com estes dispositivos. Só que se você estudou a minha campanha de tráfego pago para imobiliária, eu faço somente para iPhone, beleza? Porque eu entendo que quem tem dinheiro agora no momento para comprar um apartamento, mesmo que seja médio padrão, ele vai ter provavelmente um iPhone no bolso. Mas seria muito bom a gente ter aqui estes dados, beleza? Pessoal, então terminamos aqui a parte de otimização de campanha. O que eu vou fazer então neste momento? Vamos tirar aqui todos os filtros. Vamos lá. Eu acho que agora retirando os filtros, pessoal, a gente ainda não mostrou. Continua sem dados. Vamos tirar aqui todos os filtros, tirar o detalhamento aqui também, voltar ao normal. Então vamos fazer o seguinte, essa campanha aqui estava pausada porque eu estava fazendo a otimização dela. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela, vou fazer a duplicação, duplicar com as configurações atuais. Vou tirar essas reações para a gente não ter problemas com troca de criativos no futuro. Duplicamos. E o que eu vou fazer? A gente duplicou ela inteira, né? Aqui nós vamos manter somente o grupo de doutorado. Deixa eu atualizar para... Porque ele tem esses bugs, pessoal, de entrar conjunto de anúncios de duas campanhas diferentes, mas aqui vimos que a gente vai manter somente o doutorado, né? Então vamos aqui voltar na campanha que a gente criou, tá com cópia. Vamos excluir todas as outras campanhas, os outros públicos, né? Neste caso, vamos tirar todos esses públicos. Vamos apertar em excluir e vamos começar agora a fazer, pessoal, a parte de posicionamento, idade e etc. Então vamos lá. Para este público aqui, ó, vamos lá nos públicos dele primeiro. Vamos aqui em editar. E vamos aqui na parte de público, mais opções. Só que este público, pessoal, ele está com o Advantage mais ligado, porque a gente criou uma nova agora e ele já cria com essa automação. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esse Advantage mais, clicando aqui em mudar para opções originais de público, usar público original, beleza. Nós vamos voltar aqui o público salvo, vai acompanhando devagarzinho, viu? Aqui foi o de doutores, então beleza. Na verdade, acho que é mestrado e doutorado este. Então vamos clicar nele. Clicamos nele. Pessoal, para não salvar em cima do seu público, nós vamos clicar em editar. E depois nós vamos dar um novo nome para ele aqui, ó. Otimizado. Aqui, ó, otimizado, tá beleza. Para a gente não misturar, para a gente não também atualizar a campanha que eu não quero mexer, que é a outra, que estava otimizando a antiga. A gente, nesse caso, pessoal, a gente está otimizando em uma nova campanha, beleza? Aquela a gente não vai mexer, eu vou colocar a outra casa naquela e essa casa eu vou deixar já dessa forma aqui otimizada. Então, pessoal, vamos eliminar aqui a idade, né? Primeiramente, a idade a gente entendeu aqui que temos que retirar de 25 a 34 anos. Então, vamos colocar de 35 anos para frente. E eu vou deixar 65 mais, porque eu lembro que estava com um custo por lead bastante bacana, bastante baixo, acima de 55 anos. Então, ele estava travando em 65. Então, eu vou passar agora 65 mais também. Aqui não mexemos em nada, vamos manter as mesmas coisas, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos atualizar. Na verdade, não é atualizar, nós vamos colocar salvar como novo. Então, salvamos como novo,
um mestrado e doutorado otimizado, que é aquele mesmo público, pessoal. Colocamos em salvar. Então, já fizemos aqui a otimização com a parte do público. Agora, vamos otimizar os posicionamentos, beleza? Vamos clicar aqui em editar, posicionamentos manuais. Vamos retirar aqui o Audience Network, vamos retirar aqui o Messenger. E entramos naquela turma das otimizações. Algumas você vai lembrar que ele de fato não teve praticamente nenhuma impressão, nenhum alcance. Não vou mexer neles por enquanto. Então vamos lá. Aqui nós vamos manter, né, o Facebook e Instagram. E aqui fala para retirar os posicionamentos do Facebook Stories. Deixa eu só conferir isso mesmo. Isso mesmo, vamos retirar o Facebook Stories. Então vamos aqui nos Stories. Cadê eles? Aqui, ó, Facebook Stories. Vamos retirar. E também, pessoal, aqui fala que temos que retirar o posicionamento de Stories do Instagram. De fato, os dois não têm vingado. Vamos retirar os Stories do Instagram. Vamos lá. Deixa eu achar eles aqui. Facebook Stories tiramos, Instagram Stories tiramos. Pessoal, a gente não está tirando a estrutura padrão. Aqui ela vai continuar rodando com outra casa, mas se você achar que está perdendo o número de leads, que não, após injetar mais dinheiro, aonde está dando mais conversões baratas, está começando a ficar caro, você vem cá e volta de novo, porque é melhor ter o lead a R$16 do que não ter nenhum lead nesse caso, entendeu? Então vamos, de fato, publicar essas otimizações aqui já feitas. Vamos ver outras que a gente teve que fazer. Ó, essa já fizemos, aqui já fizemos, aqui já fizemos. Aqui, pessoal, lembramos também que vamos eliminar mulheres de gênero, né? Tava esquecendo. Então, deixa eu voltar aqui nos públicos e vamos fazer essa atualização. Vamos lá. Deixa eu achar o público novamente aqui, o que é o público salvo. Editar. Apenas para homens. Por que eu não estou achando aqui, ó, tá escondidinho, por isso que aquela hora eu esqueci dele. Apenas homens, pessoal, beleza? Atualizou, atualizou, concluiu. Pessoal, pronto. Agora vai começar a rodar aqui essa campanha para essa casa. Como a gente teve aqui, pessoal, é uma casa nova, essa casa aqui eu vou retirar, porque eu dupliquei daquela outra campanha. Mas agora essa casa vai passar por todo o progresso daquela campanha, beleza? Estou eliminando ela. Vamos trabalhar apenas com esta casa nessa otimização. Avançamos, publicar. Perfeitamente. Agora já estamos publicando essa campanha. Vou esperar ela aqui entrar em análise. Vou voltar lá na campanha que a gente estava trabalhando. Inclusive aqui eu vou trocar o nome dessa campanha para casas 990 mil, que é o que a gente estava fazendo, otimizada. Pessoal, perfeito, olha só. Temos a campanha 100% aqui otimizada. Olha que lindo que a gente fez. É muito bonito isso. De fato, é muito bonito. Vamos arrumar aqui. Beleza. Tudo certinho. Agora eu vou voltar aqui na outra campanha. Já vou ligar aqui as duas. A gente fez aqui a troca da nomenclatura, mas não trocou, né? Deixa eu trocar aqui novamente. Talvez eu troquei somente o conjunto de anúncios. Mas eu acho que não. Vamos fazer de novo? Aqui, ó. Vamos lá. Casa 990 mil. Otimizada. Publiquei. Perfeito. Pessoal, agora essa casa aqui, que vai entrar aqui, ela é uma casa de um padrão mais alto. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Como é uma casa somente, neste momento, eu vou colocar aqui, chama Veredas da Lagoa. Ela é 2.300.000. Vamos publicar aqui para trocar o nome. Eu coloco 2 estrelinhas para saber que aqui, de fato, é casa com valor maior.
Vamos clicar aqui. Vamos ligar todos os públicos novamente, porque cada casa tem uma reação diferente com cada público. Vamos fazer isso aqui. Agora, pessoal, vamos eliminar a casa de R$990 mil de todos esses conjuntos. Vamos vir aqui, ó. Só que, na verdade, eu não vou eliminar ela, pessoal. Eu vou somente pausar, viu? Porque eu quero também ter essa métrica de perto entre uma casa de 2.300.000 com a de 990 mil, mas nós vamos rodar somente a de 2.990. Se eu falei 3.200, eu falei errado. É isso mesmo, 2.300 está aqui, né? 2.990, não, está errado, então vamos trocar. 2.990. Vamos ver aqui. Tudo certinho, pessoal. Agora daqui para frente, a gente começa a ter as novas métricas somente desta casa. Então, para a gente saber filtrar direitinho, vamos colocar a data. Refeita, ou na verdade um ponto de partida, qualquer coisa. Eu coloco somente data. Eu coloco aqui, ó, hoje é dia 9/4. Eu ponho 9/4, agora eu sei que eu tenho que olhar as métricas sempre a partir do 9/4, beleza? E você também pode colocar a data aqui dessa casa, caso você queira, você pode colocar aqui 9/4 também. É bacana de saber. Pessoal, pronto. Otimização aqui dessa casa perfeitamente feita. E o que eu digo? Eu deixo rodar, pessoal, pelo menos um mês para panfletar bastante em cada grupo. Só que você pode ter talvez algum problema de ele não panfletar para alguns públicos. Então o que eu faço? Quando ele não está publicando nos públicos, eu forço a plataforma a panfletar. Como que a gente faz? Eu venho aqui em editar, por exemplo. A gente vai vir aqui embaixo, ó, do conjunto de anúncios. Vamos clicar aqui em editar. Tá vendo aqui, ó? Eu coloco gastar no mínimo R$12 nesse conjunto de anúncios. Então eu faço isso com todos, para todos ter panfletagem, beleza? Ou você pode também colocar para gastar igual em modo CBO, em modo ABO, desculpa. ABO é quando você coloca o valor exato em cada uma dos públicos, só que vai ficar exato. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12 dá 60. Se eu estiver trabalhando aqui com R$100, por exemplo, até 60 ele vai me obedecer, que é dividir em cada um. O que estiver dando mais resultado, ele vai jogar um pouco a mais, entendeu? Eu, na verdade, como eu estava trabalhando com R$120 aqui, eu abaixei para 70 porque eu saberia que eu ia fazer a otimização. Se você colocar um valor pequeno, você pode colocar, por exemplo, pelo menos R$6. Eu vou fazer isso agora porque eu quero manter um valor de apenas R$70 em cada público. Então, vou colocar todos R$6 aqui neste momento. Que pelo menos R$30 vão ser divididos entre eles de forma correta e de forma igual, beleza? Vamos colocar aqui R$6 em todos. Beleza, agora somente publicar. Clicamos aqui em publicar, mas os outros provavelmente vão pedir aqui ainda uma publicação. A gente vem aqui para fazer todos de uma vez e clicamos em publicar novamente. Pessoal, eu faço isso com um mês, mas eu faço com um mês quando todos estão dando resultados mais ou menos próximos, não uma coisa muito bizarra. Se você vê que passou aí 3, 4 dias, um conjunto está de forma bizarramente muito mais cara, aqui o remarketing ele tem um motivo dele ser mais caro. Só que se algum desses, tá vendo aqui, ó, tiver muito bizarro de diferença, aí você não espera dar um mês não, viu? Você já mata de uma vez e vai deixando os outros rodarem, perfeito? Pessoal, muito obrigado, viu? Aqui então a gente terminou essa otimização aqui da empresa Gold House. E muito obrigado. E eu vou postando aqui, pessoal, cada vez que eu fizer agora uma otimização, eu vou salvar, eu vou gravar e vou fazer aqui o upload na plataforma, beleza? Valeu, muito obrigado.